Salve, salve, rapaziada. Boa noite pra nós. Indicar quem fala, Mano Cenoura. Tô aqui com um convidado ilustre, Júnior Videira, líder do Mochileiro em Cristo, meu parceiro, meu amigo. Obrigado, irmão. Legal, cara. Pela sua visita aqui, compartilhar seu tempo, seu coração. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre propósitos, sobre projetos, sobre o amor que temos a Deus e sobre esse trabalho lindo aí que o irmão tem feito pela nossa quebrada. Júnior Videira tá há 22 anos na estrada, né, irmão? Se eu não me engano. Mas apresenta pra nós aí, quem não conhece você, o seu trabalho, Mochileiros. Quem é o Júnior, quem é o Mochileiros. Legal. E é isso, fica à vontade, irmão. Primeiro é uma alegria, viu? Obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês. Parabéns aí pelo podcast. Da hora, Tá muito legal. da hora. Cara, o pessoal gosta de me chamar de Juneu. Então é Juneu Videira. Eu faço parte do Mochileiros de Cristo. Estou há 22 anos aqui trabalhando na região da Espraiada. Já há muito tempo aí. Desde 2000. Desde 2000. Até uma cotinha. 2001. Da hora. Como que é o nome do seu projeto, irmão? Mochileiros de Cristo. E aí, tá atuando há quanto tempo aí na quebrada? Então, Mochileiros de Cristo, a gente começou o trabalho em 99, fazia parte de uma igreja. Aí depois teve um incêndio em 2004 e depois oficializou o Mochileiros de Cristo a partir de 2005. Legal, legal. Mas o trabalho já acontece desde 99. Legal. O Júnior é pioneiro aqui dos projetos dentro da Espraiada, numa época qual não existia projetos, né? Hoje temos vários parceiros, mas o Júnior foi o pioneiro aí, agregou muitos dos nossos, acolheu através do esporte, né? Através das meditações que trazia, através do acampamento, que é uma atividade muito legal, né, irmão? É, muito legal. Muito legal. E hoje como que o Mochileiro está atuando aqui na Espraiada? Quais são as ambições de vocês? Quantas crianças vocês atendem? Então, a gente já atuou de diversas formas. Eu acho que é legal contar um pouco da história para entender como é hoje, né? A gente, quando começou, tinha um trabalho que era focado, primeiro, assistencialista, né? Então, atendia as crianças, dava um ensino bíblico, cuidava das mães, dava curso para as mães, algo bem amador, bem caseiro. Aí, depois do incêndio, nós fundamos uma ONG aqui na região e atendíamos 300 crianças. Então, era voltado com futebol, balé, dava todas as refeições. Só que acontece, nesse período, eu trabalhava com um grupo de adolescentes. E esses adolescentes, eu fazia um trabalho quase que à parte, porque eu entendia que uma forma de você poder, pelo menos, levar algo bom para eles, você tem que se relacionar, tem que conhecer, tem que se envolver. E, literalmente eu fazia isso. Então eu trabalhava secularmente e todos os finais de semana eu dormia aqui nos barraquinhos, na casa da galera e passava o final de semana com eles. Então com esse desejo de primeiro conhecê-los e me relacionar, de ser amigo. E esses adolescentes, a gente começou a crescer junto, teve uma troca, eu aprendi muito. E a gente começou a ver uma transformação no grupo, em mim e neles, ao mesmo tempo. E foi muito especial. Só que aí quando a gente chegou para atender 300 pessoas, 300 crianças e as famílias, a gente não conseguia ter esse relacionamento. Era algo que era difícil entre nós se relacionar, porque era muita correria, cada dia uma agitação, né? Enfim, ficamos até 2012 com esse trabalho. Nessa época eu até trabalhava com futsal feminino, então o trabalho de futsal feminino, que era bem diferente do que é hoje todo mundo conhece, mas ninguém aceitava essa época, né? E a gente fazia aqui na comunidade, era um trabalho muito legal. Na época, nós recebemos um selo da ministra do esporte da Inglaterra, na época da Copa, brabo. Falando que era um trabalho referência com mulheres, né? Enfim, aí em 2012 a gente resolveu sair dessa ONG e separar e ficamos um tempo... Qual era o nome dessa ONG? Chamava Geração Vida Nova. A GVN? GVN. Pode falar. Aí depois, agora mudou, tem um outro nome, né? Aí a gente ficou com o futebol feminino um tempo e voltamos em 2016 com a morte do Ítalo, que eu acho que todo mundo conhece, Ferreira, né? Sim. A gente pegou o Ítalo no colo quando era neném, enfim, isso marcou muita gente. A gente resolveu voltar com Mochileiros, já com a metodologia que a gente acredita, que é focada no relacionamento. Você se envolver diretamente com as pessoas. Então a gente chama de cuidado integral. Você cuida realmente das crianças e das famílias delas, de todas as áreas da vida. Então hoje, se uma criança tem uma dificuldade específica na aprendizagem,
Que nem ontem eu levei 2 crianças no otorrino, porque eles estavam com problema sério no ouvido. Então a gente corre atrás de profissionais para ajudar para o problema específico da criança. E esse problema das crianças estava afetando diretamente a aprendizagem delas. Então você consegue ver uma solução, uma transformação pelo menos naquela vida. Isso por causa do relacionamento. Então eu dependo muito de voluntariado. Então se eu tivesse mais voluntariado, eu atendia mais crianças. Hoje a gente atende 24 crianças e suas famílias dentro do cuidado integral. Aí fora isso a gente faz algumas ações comunitárias, né? Então se tem incêndio, ajuda com doação, enfim, algumas ações, por exemplo, a pandemia a gente ajudou com distribuição de cestas, muitas coisas, né? Mas o foco é o cuidado integral. Legal. Você tem alguma referência para continuar esse trabalho, para fazer esse trabalho? Eu tive muitas referências na vida, né, de pessoas que realmente fizeram isso. A primeira, lógico, é dentro da minha fé, que o próprio nome diz isso, né, Mochileiros de Cristo. Então, você ver um Jesus mais humano. Então, mais mano, né? Mais mano, né? Mais mano, mano da quebrada. Então, assim, a fé é algo que nos conduz também, então... nossa grande referência de levar o Jesus dessa forma humana. Sim. De olhar para as pessoas como elas são, quem elas são, saber nome, saber a realidade. Então essa é uma das nossas ideias, né? E dentro dessa área de trabalho, de atuação, eu tenho um autor que eu gosto muito, que ele faleceu, que chama Tim Keller, né? Então eu gosto muito dele, eu vi muito dele, enfim... Então, isso é uma metodologia que a gente, assim, não é um experimento que a gente faz. Sim. A gente provou nessa época dos adolescentes, né? Então, assim, eu aprendi muito, eu fui muito transformado, ainda tenho sido muito transformado. Então, é algo que a gente faz porque realmente a gente provou e acredita que... Vou fazer uma pergunta aqui pro irmão, só para provocar mesmo. Você tem noção, irmão, de quantas vidas você já transformou através dessa sua iniciativa? Você tem noção de como foi significativo esse seu trabalho? Cara, assim, sabe, muitas pessoas às vezes... É que o Júnior é humilde, tá, gente? Mas... Não é nem questão de humildade, eu acho que é bem realidade, porque assim, a gente nunca faz as coisas sozinho. Então, às vezes as pessoas querem ter alguma referência, né? Então acaba, não sei se é porque eu sou grandão, né? Mas as pessoas às vezes querem me colocar como uma referência, mas não é bem essa, porque eu também... eu sou grato por tudo isso, pela comunidade sou grato pelas pessoas que passaram pela minha vida. Então eu não acredito que só eu fui um instrumento, muitas pessoas foram, mas eu também faço parte disso. Então quando a gente fala de troca é muito legal, né? Sim, esse é o verdadeiro aprendizado, né? Um lateral, um ensina pro outro, né? Exatamente. E eu vejo isso como uma missão, né, irmão? Uma iniciativa missionária. O que fez você enxergar a Indesperado assim como um lugar que merece a sua atenção, merece os esforços, que eu sei que você dedica a sua vida aqui, né, irmão? Há bons anos. O que te faz decidir isso? Quando eu estudei teologia, antes de vir para a Espraiada, eu tinha um sonho de ir para a Índia e trabalhar com Dalits. Os Dalits são os pobres que não têm classe, eles são excluídos da sociedade. Passou na novela, né? Na novela América, né? Cara. Pode passar na novela. E eu queria trabalhar com esses caras que não tinham direito a nada. Era o meu sonho. Só que aí, como era um trabalho que era feito pela igreja, eles me mandaram para casa. Falaram assim, já que você quer trabalhar lá com os pobres na Índia, você tem que trabalhar na comunidade. E assim, não era a minha realidade. Eu realmente nasci em classe média, vivi na classe média, né? E, enfim, eu falei, eu vou. Então eu vim como um estagiário, mas com essa pegada de colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo, que é me relacionar com pessoas. E isso foi transformador. Então, a partir dessas experiências, eu me apaixonei pelo trabalho, enfim, e não vejo que eu tenho que sair. Se um dia Deus me levar para outro lugar, eu fui, né? Mas assim, eu vou. Porém, aqui eu vejo como minha vida, não tenho outro tipo de ambição, sabe? Eu costumo dizer para algumas pessoas que eu falo de você, né, irmão, que não sei se você se considera já um favelado, mas você é maloqueiro, mano. E você se tornou convivendo aqui, né?
Isso na verdade... Você tem um feeling, mano. Você pegou um feeling Os meus amigos me falam muito isso, mas assim... Eu vejo... Eu também não gosto de trazer essa separação, sabe? Mas eu sou igual a todo mundo, né? Eu sempre procuro não me ver acima de ninguém e também não abaixo, né? Porque muitas vezes a gente tenta se comparar. Mas eu creio que tanto a pessoa que está morando lá naqueles prédios aqui na região, eles estão junto com a gente não está embaixo, eles não estão em cima. E da mesma forma, né? Então, legal, irmão. Legal. Com esse trabalho com as crianças que vocês têm, você acompanha várias faltas, né? Que você começa a identificar em um e em outro. A gente já até conversou sobre isso. Dentro das quebradas, o que você acha que mais tem faltado assim para as crianças? Que você vê como maior demanda assim no Mochileiros e nos outros projetos? Cara, é a área educacional. Então, assim, é algo que eu acho que a gente tem que lutar mais. Educacional familiar ou da escola também? Também, eu acho que valorizar um pouco mais as famílias, talvez dar instrumentos para que a família possa ter um lugar para se divertir junto, para estar mais junto, para ser família, mas o educacional escolar. Hoje se fala muito em reforço escolar, eu não acredito em reforço escolar, a gente não acredita. Porque o reforço, muitas vezes você quer reforçar algo que a criança não aprendeu nem a base lá atrás. Então, às vezes uma criança está no 6º ano, mas na real o nível dela é 2º. Então, como é que você vai dar um reforço do 6º ano para ela? Então, até o que a gente procura fazer é isso, é trabalhar dentro do nível escolar que ela está. Existe um trabalho, então, assim? A gente faz, só que ele é bem pessoal, individualizado. Então, por isso que acaba sendo mais difícil, eu não consigo ter muitas crianças. Porque se a criança está lá no 2º ano, a gente vai trabalhar no 2º ano. Isso com cada um deles é diferente. Então, eu vejo que hoje a escola, e não é uma culpa, a gente não pode jogar a culpa nos professores, porque se entra numa classe, se tem classe que tem o Chiquinha, né, o Mário, enfim, se tem o professor auxiliar é muito, é difícil ter. Mas se tem os dois, é pouco lá dentro daquela classe, eles não conseguem Mesmo dar assim conta. é pouco, né? Porque é uma realidade diferente da outra. Então a gente tem que pensar em estratégias para mudar essa realidade, porque as crianças estão sofrendo com isso, os professores estão sofrendo. Hoje eu vejo que isso, pós-pandemia, é um dos grandes problemas que a gente tem. O que o irmão acha? Porque a gente tem muitas necessidades, né? Espirituais, físicas. O próprio Evangelho fala que não tem como, vá em paz se não alimentar o corpo, né? E dentro das favelas existe um déficit tanto de atenção do pai presente, da mãe presente, quanto também às vezes é só um chefe de família, um homem ou uma mulher só, e isso afeta a vida financeira da família. E aí falta recurso para investir na logística de ir para a escola, às vezes numa questão social de usar uma roupa, ou até da simples alimentação, né? De ir para a escola com a cabeça fresca, alimentada, almoçado, café da manhã. E isso é uma realidade despraiada, porque muitos iam para a escola só para comer, né? Eu ia para o Chiquinha há muitos anos para arregaçar aquele macarrão lá com salsicha. Como que você acha? Você acha que a gente, morador, pessoa, agente social, tem como ajudar a melhorar isso, transformar isso? Ou é um drama? Tem, se esse aí for nosso foco. Eu vou contar uma história triste, cara. É um erro meu do passado. Eu lembro que a gente tinha um grupo de dança de rua, de street dance e teatro, né? Enfim, com os adolescentes. E o ensaio era muito pegado, né? Então, assim, eles ensaiavam horas, né? E eu sempre falava para eles, vocês têm que vir para cá com a refeição, com o almoço, porque senão vocês vão desmaiar, vocês não vão aguentar. E eles falavam assim, não, tá bom, tal. Só que teve um dia uma menina quase desmaiou. Aí eu chamei ela de canto e falei assim, você almoçou? Ela falou, não almocei. Eu falei, tá bom. Eu chamei, talvez querendo dar uma correção no grupo, né? Eu chamei todo mundo e falei assim, olha, eu já falei 1 milhão de vezes para vocês, que para vir ensaiar, vocês têm que almoçar antes. Aí a menina olhando nos meus olhos, cheio de lágrimas, falou assim, olha, se eu tivesse que comer, eu teria comido. Então foi um tapa que eu tomei, sabe? E a partir de então eu falei assim, cara, que realidade é essa? Às vezes a gente pensa que a gente está lá no dia a dia, está comendo e pensa que todo mundo tem a mesma realidade. Não é. Está totalmente longe, está totalmente diferente. É um outro mundo. E se você não entrar e não querer realmente encarar, porque é difícil você encarar o problema da fome e da situação das famílias. Porque às vezes você fala assim, tá ganhando cesta básica.
Cesta básica não dá para nada. Mesmo a pessoa que trabalha lá, tem o registro na carteira, tudo, uma cesta básica não ajuda, é pouco. É um arroz, né, mano? Um arroz dura Diante nem 10 de dias. tantos custos que a gente tem hoje. Então, assim, desde então, a gente procura oferecer. Hoje, no Mochileiros, é uma das prioridades. As crianças terem uma refeição. Eu sei que eles têm nas escolas, mas a gente procura dar uma refeição de qualidade, em parceria aí com uma outra instituição. Então, eles têm legumes, arroz, feijão, carne, né? Então, Todos assim, os dias. todos os dias a gente cuida para dar uma alimentação de qualidade, porque isso faz diferença também no aprendizado delas. Então, é uma prioridade nossa. Teve uma vez que eu fui a gente ia fazer um acampamento e eu ia comprar chocolatado, porque a gente tava sem grana, só vivia de doação. Aí eu ia comprar um chocolatado daquele mais baratinho, sabe? Na época que era o extra em cima. Cara, é como se eu ouvisse Deus falando comigo. Falei assim, é isso que você dá para os seus filhos? Eu falei, não é isso que eu dou. Então, compra o que você dá para meus filhos. Então, hoje eu posso falar que a refeição que é servida é a que eu dou em casa. Né? Então, eu não aceito dar algo que não seja igual eu dou em casa. Então, se a gente começar a ter essa consciência e falar assim, olha, a gente precisa realmente entender o que é fome, não é só não ter o que comer, mas é ter algo de qualidade. Né? Lutar por isso, eu creio que não é uma coisa difícil de se resolver. É uma pergunta dentro disso, que eu não sei se é o que o irmão também pensa. Você acha, então, que as organizações deveriam focar nisso, na alimentação? Tipo, uma das prioridades? Com certeza. Eu creio que a gente poderia até pensar, incentivar, ter algum tipo de organização, um coletivo para só trabalhar com isso. Com alimentação? Com alimentação. Você diz aqui na região ou no mundo? Por exemplo, no Brasil? você vai na feira, os caras para deixarem lá a fruta bonita, os legumes bonitos, eles tiram o que está feio e joga fora, cara. E essas folhas que estão sendo jogadas fora, você faz um caldo de legumes. Entendeu? Então, assim, uma coisa diferente daquele caldo quinoa, não pode falar marca, né? Aquele caldo fabricado, né? Industrializado. Então, você usa algo natural. Isso é super saudável. Então, é algumas coisas assim, algumas diferenças. Mas se tiver alguém focado, um coletivo, pessoas pensando nisso, é possível você levar uma alimentação de qualidade para as famílias. Da hora. Vocês propõem, através do esporte, que hoje é menos, né? Mas através do esporte, através da convivência, através do relacionamento, acredito uma expectativa, né? Que vocês têm de futuro, né? Qual que você acha que é a diferença na quebrada de um agente transformador? Tipo, de uma criança que cresce sem um agente transformador e uma criança que cresce com um agente transformador, que no caso é o Mochileiros, o Cabuto, o Gotas, projetos assim. Você tá há muito tempo aqui, mano. E você consegue falar, qual que é a diferença na vida? Você viu gente de 1 ano de idade e hoje está adulto, né? Uhum. Qual que é a diferença, assim, que você fala, assim, significativa? Acho que Porque isso é muito de opinião, mas qual que é a sua opinião, mano? Eu acho que, não só aqui na Quebrada, mas em todo lugar a gente precisa de uma referência. Né? E você precisa ter uma referência de alguém para você se espelhar. Falar assim, pô, eu quero isso aqui, quero uma ajuda. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente está lá com uma referência, isso é um diferencial na vida de uma criança. Né? Porque, assim, uma que não está crescendo com uma referência vai ter que lutar mais. Não quer dizer que ela não vai conseguir. Mas, assim, se tiver boas referências, boas pessoas fazendo bons trabalhos, isso é fundamental para o crescimento dela. Hoje, as crianças que estão aí nos prédios, que estão para cima, eles têm as referências também. Precisam também. Todos nós precisamos, né? Só que quem não consegue vai ter que lutar muito mais, cara. Né? Então, eu acho que nós, como instituições, a gente tem que pensar, as organizações, pô, a gente é uma referência para aqueles com quem a gente está trabalhando. Vamos tentar dar o máximo para que esse daqui, depois de um tempo, ele passe a virar referência dentro da comunidade. E aí eu acho que é a grande diferença. Né? E é o nosso sonho, é formar que a criança aqui no Mochileiro ela vai crescendo, adolescente, a gente não manda embora nunca. Chegou 18 anos, vai embora, não. Se tiver que correr atrás de faculdade, do que ela quiser fazer, a gente vai correr atrás. Mas a ideia é que essa criança que hoje está com a gente, no futuro, ela se torne uma referência. Porque aí é o segredo. Quando esse daqui, que passou por todas as coisas, ele possa falar assim, não, vamos junto, cara, eu sei que isso daqui dá certo. Ele ser a referência. Né? Porque assim, poder as novas crianças, as novas gerações se espelhar nele. Esse é um diferencial.
Então, a gente tem formadores de opinião, como é você, como é o Bruno, enfim, como é a galera, o Júlio, né? Então, seriam os formadores de opinião agora. Irmãozão, me fala aqui, você é uma liderança e as lideranças são muito solitárias, infelizmente. Não era para ser assim, mas é. Quem cuida da liderança júnior? Quem é a sua rede de apoio para você se manter em pé com essa causa aí, mano? Você pode contar para nós? Não, na verdade, assim, eu me sinto solitário também. Eu creio que a gente precisa fortalecer esse vínculo de rede na região, é importante, de um estar se apoiando, às vezes também não só na questão, às vezes a gente pensa assim, um suporte. Não, não é só o suporte, às vezes é sentar numa mesa e conversar, falar dos nossos problemas, falar das coisas que a gente está enfrentando, e daí depois sim a gente poder pensar em algo. Então, assim, eu creio que falta isso. Eu sempre penso também numa associação que é necessário para a região, mas com esse foco de sair desse individualismo, desses trabalhos, cada um no seu quadrado, né? Então, sair disso daqui e formar um grupo. Então, isso faz falta, faz muita falta, né? Então, hoje eu não tenho. Você diz a sua rede de apoio pessoal, né? Sua Não, família, rede de apoio pessoal é isso. Você trabalha com eles, né? Com a minha família, com a minha equipe, né? Então, os voluntários, as pessoas que fazem parte do nosso trabalho. Então, isso para mim é fundamental. Sim. Né? Então, como pessoa, eu tenho esse suporte. Minha esposa é bem presente aqui, a Karen, né? Mas pensando na questão de trabalho, eu acho que falta essa rede. Teve episódios que você presenciou, os incêndios, as remoções. Você acha que uma associação, mas não trazendo só para a Esperada, para qualquer favela, que passa por inúmeras situações, você acha que se tivesse associação nesses momentos, ela não teria acontecido isso, ou teria se adiado, ou teria tido outro desfecho? Porque, para quem não sabe, a gente passou por 11 incêndios, né? Desde 2000, e teve a remoção de muitas casas, a Rocinha, Vietnã, um pouco do Piolho, Comando, por causa da doação do monotrilho. Você acha que teria mudado isso se a gente tivesse uma associação nessa época? Eu acredito que sim. Eu acho que muita coisa poderia ter acontecido diferente, mais justo, né? Então, assim, talvez a nossa briga hoje seria menor. Então, a associação, ela poderia ter alguém para falar pela comunidade. Porque até então, quando eu passei no incêndio de 2004, aí que eu presenciei o quanto que realmente que pegou o comando primeiro e 2 meses depois o quente, né? Então, assim, você via que não tinha alguém para organizar. Não tinha alguém para estruturar, para brigar pelos direitos. Então, sempre se falava, vai ser removido, alguma coisa assim. Então, assim, as comunidades precisam de ter alguém para dar voz, para poder falar de uma maneira estruturada e também demonstrando a organização das comunidades. Então, a organização ela é importante nesse sentido para ter uma representatividade. Porque, às vezes, quando a gente vai falar com o poder público, você vai falar com o poder privado, algumas coisas assim, precisa ter alguém. Sim. Não adianta ser uma pessoa, quem é você? Eu sou aquela pessoa. Ele vai falar assim, não, a gente quer falar com as instituições. Né? E a instituição, ela se torna muito forte para uma comunidade. Top. Você diz da luta seria diferente. E qual que é a nossa luta hoje, na sua visão? Já que ela está nessa proporção de não ter uma associação, enfim. Eu acho que assim, eu não vou dizer luta primeiro é tentar se organizar, seja da forma que for, mas precisa ter essa organização. E aí as lutas a gente tem muitas, né? Tem a questão da moradia, tem questão da acessibilidade das escolas. Eu creio que se a gente trouxer as instituições, o que eu falo hoje, a gente precisa dar mais condições para a escola. Então precisa começar a não só querer cobrar, mas poder dar uma estrutura para uma escola poder fornecer algo bom para as crianças. Então, isso é uma das realidades que eu vivo, que a gente trabalha muito nessa área educacional. Só que, assim, você traz outras pessoas, vão falar assim, a moradia, né? Quanto tempo o pessoal que saiu do quente está no cheque aluguel, está sofrendo por aí, que quer voltar para a região e não consegue. Então, o problema é território gigante, porque as pessoas saíram com a promessa de que iam voltar em 3, 4 anos, não voltaram. Está aí 10 anos esperando.
E sem contar os outros problemas de moradias que a gente tem tantos, né? De saneamento básico e tantas outras coisas. Então, assim, parar de olhar a favela como aqueles... é resto. Não, não é resto. Né? Precisa de estrutura, são moradores do bairro, são pessoas que precisam de dignidade. Então, eu creio que é isso, é lutar por dignidade. Forte, irmão. Forte. É uma causa justa, né? Muito justo. É uma causa justa. Infelizmente, ela é pouco... Até os nossos se embaralham nisso, né? Porque existe muito glamour hoje no serviço social, né? Sim. Em ajudar o próximo, né? É. Então, até os nossos, às vezes, quando faz, fica deslumbrado. Nossa, eu tô fazendo. Aí traz uma câmera, né? Se filma. E a gente passa por isso, né? Eu e você, a gente luta contra esse tipo de pessoa. E é difícil batalhar contra um trabalho midiático, né? Que tem uma galera que tá querendo fazer o bem e tem a galera que tá querendo mostrar que faz o bem, né? Eu volto a dizer, a partir do momento que a comunidade se organiza, isso daí vai ser mais difícil acontecer. Porque hoje o terceiro setor, ele é fonte, é um negócio, cara. Sim. Entra muita grana, rola muita grana. Então, assim, a partir do momento que a grana tem que ser destinada para quem foi mesmo, e tem um acompanhamento, tem pessoas que estão ajudando nesse gerenciamento, é de um diferencial. Né? Então, assim, vai continuar entrando dinheiro? Vai, mas vai ser destinado para o que ele deve ser destinado. Então, assim, pô... Você acha, então, que todas as políticas públicas, inclusive as favelas, que é um reflexo do descaso, é o que é porque não é direcionada essa grana? Você acha que é isso? Não é bem direcionado. Então, assim, a gente tem muitos projetos, muita lei de incentivo, muito dinheiro que entra, só que não é bem direcionado. Eu volto a dizer, eu não posso chegar e falar assim, olha, eu quero fazer isso por vocês. Por mais que eu tenha boa intenção. Não, e aí, gente, eu tenho isso aqui, o que a gente pode fazer? Entendeu? Ouvir as pessoas, dialogar com a pessoa, com a comunidade, chegar e falar assim, olha, é isso. E muitas vezes eu estou usando e falo assim, não, vamos usar para isso, mas o que está por trás, onde está indo esse dinheiro, a gente não sabe muitas vezes. Precisamos estar junto. Isso é união. É um trabalhando pelo outro. Né? Sim. Júnior, me fala quem é o Júnior. Eu vou responder minha versão depois. Quem é o Júnior sem Cristo? Consegue responder isso? Cara, sou um cara mau. Sem Cristo, sou um cara que... um navio sem comandante, sem piloto. Vai bater, uma hora vai bater e vai afundar. Esse é o Júnior sem Cristo. João Calvino fala, né? Que o que você vê de bom em mim é Deus. O que você vê de mal em mim sou eu. Sou eu mesmo, exatamente. Sou eu. Você acha que é um diferencial na sua vida você ter o auxílio do Espírito Santo? Sim, cara. Na verdade, minha força diária. Eu dependo para estar aqui, para estar junto com as crianças, para estar com a minha família, para estar onde eu estiver, eu preciso dessa força, dessa ligação, desse relacionamento com Jesus através do Espírito Santo. Você diz relacionamento. Quem é essa pessoa do Espírito Santo para o Júnior? O Espírito Santo, eu acredito que é o Deus conosco, né? Ele é aqui junto com a gente, então quem eu falo que leva isso ao Pai, enfim. É realmente aquele com quem nos dá força no dia a dia. Onde eu posso buscar essa força, né? Você acha, irmão, a gente tem uma questão cultural no Brasil, né? E as igrejas, os sistemas religiosos falam muito de bons costumes, né? Entre aspas, o que é bom ou certo. E a favela tem uma particularidade, né? Em personalidade, em dialeto, em visão, em postura. E também muito pejorativo, né? Coisas ruins que associam a nós. Como que uma pessoa tipo nós, assim, como que a gente pode se achegar a Deus? Tem um intermédio? Existe um processo que a gente precisa ou não? Eu não acredito no intermédio, eu acredito no próprio Deus, o próprio Jesus. Ele é o único caminho. Eu creio que pessoas que possam nos ajudar a isso, né? A ensinar, a explicar, e ler a Bíblia, enfim, né? Então, existem pessoas que podem nos ajudar, mas o único caminho é Jesus, né? Então, é isso que a gente crê. Mas, assim, não podemos negar a ajuda de outras pessoas, né? Você diz lideranças espirituais?
Ou qualquer pessoa? Eu digo pessoas que são ligadas a Cristo, né? Então, assim... O que é ser ligado a Cristo? É você caminhar com Ele, é você realmente ter entendido o que é Jesus, o que é a graça de Deus. Então, são coisas que realmente isso é um entendimento que você entende que você recebeu um amor que você não merece e você quer transmitir para outros. Né? Então, você não é merecedor. Você não fez nada para merecer o amor de Deus. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu falo, poxa, ele me amou mesmo eu sendo assim do jeito que eu sou? Ele te ama assim. Então, isso é transformador. E isso cabe a nós levar para outras pessoas. Assim como eu recebi um dia. Né? Então, isso faz parte do nosso... Poderoso, irmão. Poderoso. Poderoso. Público que nos observa aí, eu sei que detém muita fé nas suas convicções, suas coisas maiores, mas eu acredito que se você tem um afeto, um carinho por Deus, a coisa mais importante dentro da vida de um ser humano é a vocação. Né? O Júnior está fazendo a sua vocação, mudando a vida de pessoas. Eu sigo a minha vocação, estamos aqui fazendo nosso trabalho comunicativo. E eu não sei o que você pensa que é religião, mas para mim religião é isso, é você seguir o seu propósito. E aí como você se auto-intitular e quem você vai representar e quem vai estar por trás de você, são detalhes. Eu acho que o importante é isso, né, irmão? Ter o coração voluntário, ser servo, né, das pessoas, não querer pisar em ninguém e ser amável, né, irmão? Porque você é uma pessoa que a gente ouve muito isso, né? Que foi acolhedor, que ajudou em várias situações. E o servo, né, o religioso, ele tem o papel de mandar, né? E o servo tem o papel de tudo, né? Uhum. De pintar a parede, de tomar um café, de compartilhar um pão. E eu sei que o irmão tem muitas dessas experiências com os nossos amigos aqui. Tem um texto na Bíblia que Jesus fala, se você quiser ser importante para mim, né? Ele fala, né? Você tem que ser servo, tem que ser o primeiro a servir. Então, a importância dentro da fé cristã é isso, é servir. Né? Isso é fundamental. A vontade de servir ao outro, ao próximo. Né? E uma coisa que eu gosto de falar muitas vezes as frases que a gente mais utiliza é Deus te abençoe. Sempre está falando Deus te abençoe. Vou fazer uma prova, Deus te abençoe. Vou jogar uma partida de futebol, Deus te abençoe. E na verdade a palavra abençoar não é ganhar alguma coisa, receber alguma coisa. É ter Deus perto de você. Então assim, quando a gente consegue entender isso, que ser abençoado é estar perto de Deus, não pensando não o que você vai ganhar, o que você vai ter, mas estar perto dele, faz total diferença. Né? Então, é uma das frases que eu gosto de falar, mas falar na real, falar Deus te abençoe, esteja com Deus. Que poderoso, nunca tinha escutado sobre. Que poderoso, irmão. Bom, agradeço de coração aí você compartilhar sua história com a gente. O tempo é bem breve, porque sua história, seu coração é gigante. Cara, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo carinho. Mochileiros em Cristo aí, ó. Você aí, ó, procure nas redes sociais, Instagram. Trabalho ativo aí nas favelas da Espraiada e no Campo Belo. Quero também agradecer aos nossos parceiros que têm ajudado o nosso trabalho. A TV Doc, que é nossa produtora, tá aí por trás das câmeras atuando. Queremos agradecer a Rede Espraiada, que também é nosso parceiro, o Instituto Jatobás e a nossa organização Instituto Quilombo Urbano. Estamos aí através do Pod AE, o seu podcast informativo da Espraiada, trazendo informação de qualidade e exaltando aí os nossos personagens, que tá tentando fazer a diferença nesse cenário aí tão desigual, mas que vocês estão vendo aí que através do Zelo, que somos nós, a gente está se unindo e criando uma grande força, uma grande família. Rapaziada, tamo junto, aguarde aí os próximos episódios e mantenha-se antenado aí em tudo que a gente passa, porque a reflexão é o que importa. Depois que você passar aqui, você vai ficar pensando na sua casa e esse é o nosso trabalho, fazer você mudar de estado de pensamento. Firmeza, rapaziada? É nóis, boa pra quem é de manhã, boa pra quem é de noite, tamo junto. Valeu. É nóis.